Amados de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus. Glórias e glórias e glórias ao nosso Senhor Jesus maravilhoso. Amados de Deus, é muito bom levantar pela manhã e conversar com o Senhor. Amém. É um privilégio que todo ser humano tem, mas poucos fazem isto. Amém? Poucos fazem isto. Preferem buscar o Senhor somente diante das tempestades que vêm sobre a vida. E a mensagem que nós vamos refletir hoje, o título dela diz assim: aquele que desce é justificado. Amém. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Eu espero que você fique atento, porque Deus vai falar grandemente ao nosso coração. E depois de encerrarmos esta mensagem, amém, medite na palavra de Deus, na qual nós estaremos refletindo, amém, em sua casa. Reflita aí em sua casa. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar grandemente ao seu coração. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amados de Deus, que tipo de humildade o Senhor, nosso Deus, busca em nós? Amém? Glória a Deus. Hoje falaremos desta humildade. Amém? Todos nós tentamos fazer o melhor de nós para agradar a Deus. E em primeiro lugar, na nossa lista, tem que ser nos esvaziar do nosso eu humano, amém? O nosso eu da carne. E reconhecer a soberania de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Diante, amados irmãos, diante de todo o poder que tem nesta terra, existe uma autoridade. E todas elas há uma lei. E como devemos nos apresentar diante destas autoridades. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Em nossa volta existe um grande cenário. E cada dia ele pode expandir ou diminuir. E se o homem não se esvaziar do seu eu, este cenário vai expandir para o lado do mal e diminuir para o lado do bem. Amém? Espero que você esteja entendendo. O cenário de nossas vidas está diante dos nossos olhos. E para nós crescermos fazendo o bem e aumentar este cenário, para glorificar e exaltar o nosso Deus maravilhoso, nós devemos nos diminuir. Amém? Para que a glória de Deus cresça e resplandeça sobre as nossas vidas. E este cenário, ele vai crescer
para o bem e agradar a Deus. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Mas se o homem quer ser servo fiel a Deus, ele se esvazia do seu eu e se enche da presença de Deus, se humilhando e reconhecendo a soberania e o poder de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 14, podemos refletir nesta mensagem. Amém? Glória a Deus. Então, até aqui você que está ouvindo, já percebeu que o olhar do rei está sobre a terra. E o soberbo não será justificado. Amém? Aquele que tenta expor os outros e se justifica da sua própria obra que faz a Deus, não será justificado, pois ora de si para si mesmo. Em Lucas capítulo 18, versículo 11, nós podemos perceber, amém, nesta mensagem que fala sobre a parábola do fariseu e o publicano. Amém? Então, irmãos e irmãs, comece a refletir. Amém? Nós não somos santos. Glória a Deus. Nós não somos santos, mas buscamos a nossa santidade em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Estamos em um mundo onde todos são pecadores, e ao orarmos a Deus, nos humilhando e se esvaziando de todo o nosso eu carnal, podemos ser servos fiel a Deus. Ao fazermos isto, reconhecemos que o Senhor é santo e nós o reconhecemos como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é Deus que nos justifica. Amém? É Deus que nos justifica e revela a todos os verdadeiros adoradores. Amados de Deus, a nossa oração revela quem nós somos diante de Deus. E pela oração de humildade, somos limpos e justificados e qualificados por Deus para ensinar a muitos. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. A humildade nos coloca em lugares preciosíssimos. Amém? E Deus, o nosso Senhor maravilhoso, é cheio de humildade e Ele está nos ensinando. Amém? Ele está nos ensinando hoje, através desta mensagem maravilhosa. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Então, nós iremos meditar na palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14. Amém?
ore antes de começar a leitura da palavra, pois esta palavra é Deus falando com todos nós. Amém, filhinhos e filhinhas de Deus. Glória a Deus. O nosso Senhor, Ele busca em nós um coração humilde. Amém. Glória a Deus. Então, sejam humildes em todas as coisas que fizerem. Assim, o Senhor os justificará e você voltará para casa seguro e justificado, como está dizendo aqui nesta passagem que nós vamos refletir. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 9, diz assim: a parábola do fariseu e o publicano. Amém? Diz assim a mensagem: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, o Senhor está nos ensinando neste momento até a oração do incrédulo. Amém? Ele observa o que ele está dizendo. Amém? Esta oração, ela não vai ser respondida, porque não existe humildade no coração deste homem. Lembra do início da mensagem que nós começamos a refletir: aquele que desce é justificado. E eu disse aos irmãos que aqui nessa terra cheia de pecado que nós vivemos, existem várias autoridades e todas elas devemos nos comportar conforme a lei nos diz. Amém? E nos apresentar a essas autoridades. Glórias ao Senhor Jesus. Então, e existe também a autoridade de Deus. E aquele que a reconhece, este é justificado, porque ele busca fazer a vontade de Deus. Então, aqui no versículo 13, nós vamos ver a oração que chega até o trono do Senhor. A oração de humildade, onde Deus, o próprio Deus, o nosso Senhor Jesus, vai dizer: este desce justificado para a sua casa. Amém?
Glórias ao Senhor Jesus. Então no versículo 13 vai dizer assim: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Amém? Onde está o trono de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Seguindo a mensagem. Mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Glórias ao Senhor Jesus. Quem se reconhece diante de Deus, amém, este é justificado. No versículo 14 vai dizer: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Amém? Glória a Deus. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Eu disse no início da mensagem para os irmãos, todos nós tentamos fazer o melhor de nós para agradar a Deus. Amém? E em primeiro lugar na lista desta pessoa que quer agradar a Deus é se esvaziar do seu eu e reconhecer a soberania de Deus. Amém? Se esta pessoa não fizer desta forma, ela não será ouvida. Porque quando nós oramos, quando nós jejuamos e buscamos a face de Deus, nós estamos buscando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E não é qualquer autoridade na terra, é a autoridade máxima que existe sobre todas as autoridades. Amém? É a presença de Deus que estamos buscando. Aquele que criou todas as coisas. Aquele que deu a vida todas as coisas. Aquele que criou o homem com muito amor e deu a ele um espírito excelente. Amém? Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, eu espero que esta mensagem ela possa te orientar na sua caminhada com Cristo Jesus. Amém? Aquele que desce é justificado. Aquele que reconhece a soberania de Deus é justificado. Amém? E jamais será envergonhado. Glória a Deus, glórias ao nosso Senhor Jesus. Eu quero terminar esta mensagem dizendo para os irmãos: a nossa oração revela quem nós somos diante de Deus. Nós acabamos de observar aqui em Lucas 18, amém? Lucas capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14. E pela oração de humildade somos limpos e justificados e qualificados por Deus para ensinar a muitos. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, que palavra de fogo maravilhosa que o Senhor nos deu neste dia. Amém? Então exalte, glorifique, bendiz o nome do Senhor em toda a sua vida. Amém? Glorifique e exalte o Senhor em toda a sua vida.
pela manhã, pela tarde, pela noite, pelas madrugadas. Amém? Mas não deixe de reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida. Amados de Deus, fica na paz, amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus.